as dinâmicas, né? A Vitória tá achando que não tá com óleo, a mulher chega, tá aí, ó, tá aí lambrecada. Só falta usar. Porque grande é o chamado que Deus tem na vida dela. Quando você começou a falar, eu vi o porquê que Deus ele trouxe essa palavra. Hoje eu vou te chamar de Esther. Você para mim hoje vai ser Esther. A mulher edificada, uma mulher que tem um propósito, uma mulher que Deus escolheu desde o ventre. Hoje você vai ser a Esther de hoje. Porque Deus vai fazer coisas tremendas sobre a tua vida. Porque esse óleo que transbordou naquele dia que você viu a morte. Porque tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para a gente ter um encontro com Ele. Aleluia. E naquele dia foi um encontro seu com Deus. Foi permissão do Senhor. Muitas vezes pessoas podem ter dito, foi o capeta. Capeta não tem autoridade sobre filho de profeta. O capeta não tem autoridade de triscar de filho de profeta. E ela é escolhida desde o ventre. Aleluia. Ela é escolhida. E naquele dia foi um encontro de Deus com você. Por isso que você tem sua cicatriz. Você está curada para curar. Aleluia. A palavra que você falou hoje foi você. Foi você se derramando. Foi você mostrando que você é fraca, mas porém a sua força somente vem de Deus. Aleluia. Amém? Deus. Toma posse, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Esther. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, que está no livro de Esther 4. A gente vai começar a ler desde o versículo 13 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Que a minha voz alcance corações. Que a minha voz, papai querido, possa libertar. Que a minha voz dessa tarde pode, Senhor meu Deus, e eu encontro de almas vazias. E que hoje pode ser preenchida pela sua presença. Porque eu creio no mover do Espírito Santo. Porque o Senhor é Deus de perto. E o Senhor também é Deus de longe. Porque o Senhor vai resgatar vidas que têm promessa ao redor deste estabelecimento. O Senhor não permitiu a sua filha de estar aqui por acaso. O Senhor permitiu por um propósito. E essa reunião também tem um propósito que vai ficar marcado. Ramanagaçu decanta. Vai ter testemunho. Porque o Senhor já faz presença neste lugar. Desde o momento que o Senhor falou que havia um encontro de vasos, de mulheres edificadas. E eu creio, Senhor meu Deus, na sua presença gloriosa. Aleluia. Todos se encontraram? Amém. Esther 4. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz me espera. Glória a Deus. Todo mundo afiado na escola dominical. Eita Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vamos ouvir a palavra do Senhor dizendo: então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: não imaginei em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calasse, nesse tempo socorro, livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu é a casa de teu pai, perecereis, e a quem sabe se para tal tempo como está chegaste a este reino. Então disse Esther que se tornasse a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuma por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei,
e perecendo, pereço. Então Mordecai foi e fez conforme tudo o que Esther ordenou. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus, porque aqui não é outro lugar, não ser a casa do papai, que é a sua casa. Amém. Aleluia. Quando Deus ele colocou essa palavra no meu coração, foi até ontem à noite. Eu li o livro de Esther todo. Você pode prestar atenção que no livro de Esther não fala o nome de Deus, mas a presença de Deus é surreal. A presença de Deus é surreal, porque eles obedecem um decreto do céu. Eles não obedecem o decreto do homem. Então assim, eles temem quando é para fazer algo de errado. Eles preferem se sacrificar para obedecer à vontade do Senhor do que perder a oportunidade de ser salvo. Então eles dão bom testemunho. Amém? Então aqui nós vamos falar de uma mulher que ela foi órfã. Uma mulher que morava no interior. Uma mulher que ela morava com o papai e a mamãe. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida daquela jovem. Mas aí como é que essa promessa ia se cumprir? Para que ela chegasse no local do propósito de Deus. Ela não se apartava do papai nem da mamãe dela. Então o que Deus permitiu? De colher. Servir a Deus é renúncia. Aleluia. Servir Deus dói, mas é gratificante. Quem falar que servir a Deus é fácil está mentindo. Não está servindo o nosso Deus. Porque servir a Deus é cruz. Servir a Deus é pedrada. Servir a Deus é calúnia. Servir a Deus é difamação. Mas é gratificante. Porque quando Jesus ele morreu por nós, ele disse: tende bom ânimo. Eu venci, vós vencerás também. Ele deixou uma palavra de vitória. Ele deixou uma palavra de conquista. Tudo isso aqui vai passar. Isso daqui é passageiro. Promessas vão se cumprir, sim. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Isso é herança nossa. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. É pra gente usufruir, mas não é pra gente se apegar. Porque isso é passageiro. Porque nossa conquista maior é aonde? Na glória. Agora você imagina, para o propósito cumprir na vida de uma jovem, Deus escolhe o papai e a mamãe. Mas até então a Bíblia não fala que ela murmura. A Bíblia não fala que ela se levanta contra Deus. A Bíblia não fala que ela difama. Ela não faz nada, ela só obedece. Aí naquele tempo, quem é o parente mais próximo pega para criar. E quem foi que pegou ela para criar foi o tio dela, para levar para o centro da promessa. Por quê? Porque Deus ele conhece o nosso futuro. Enquanto a gente foca aqui no presente, Deus ele vai adiante. Deus ele permite situação na nossa vida, é porque Ele quer que a gente vá para uma nação, para a gente ter testemunho, para a gente ter bagagem. Igual muitas aqui falou, muitas aqui testemunhou, tem bagagem. Aleluia! Vale a pena servir esse Deus. Não adianta sabotar servir esse Deus, porque é gostoso. É gostoso estar na presença do Senhor. Olha aqui que maravilha. Aqui realmente só veio quem Deus quis. Eu convidei pessoas. O diabo fez uma ciranda e não deixou vir. Foi levante na vida de umas pessoas para estar aqui. Mas aqui está só as escolhidas do Senhor. Aqui está só aquela que Deus quer edificar. Aqui Deus está aquela que quer dar palavras. Aqui Deus quer aquela para renovar. Deus ele quer dar ousadia a mulheres aqui determinadas, mulheres que Deus tem plano de levar para outro lugar. É por isso que Deus ele trouxe essa palavra muito forte sobre o nosso coração. Aleluia. Porque os planos do Senhor não vai ser frustrado na vida de ninguém. Não vai. O inimigo ele não tem poder de esbarrar aquilo que Deus ele tem na vida de cada um que aqui está. Então o Mardoqueu ele era homem de Deus, reto, temente,
O homem praticamente segundo o coração de Deus. O homem que andava vigilante. O homem que ele observava tudo. Era um homem que fazia o bem até para aquele que ainda não servia a Deus. Mas ele obedecia um decreto de quem? De Deus. Ele obedecia à vontade do Senhor. Então ali convivia com pessoas que tinham medo do homem. Mas Deus, ele precisava de mudar essa situação e quebrar os protocolos e o orgulho do homem, a soberba. Deus, ele tinha ali um projeto de salvar uma nação. Então Deus, ele precisava de algo sobrenatural. E quem é que Deus, ele colocou ali? Esther. Então quando Mordecai viu que o diabo estava se levantando contra o rei, ele pegou, ele desarmou as armadilhas do diabo. Porque Deus, ele chamou eles para desarmar as armadilhas, as emboscadas de Satanás. É por isso que a gente tem que viver constante em oração. A gente tem que viver em vigilância. Não é só porque a gente é crente. Deus, ele está com a gente não tem que orar e que tem que buscar. Porque nós temos um inimigo que vive lutando 24/48 para encontrar brecha, para fazer a gente pecar contra Deus, para fazer a gente murmurar, retroceder. E quando a gente está em oração, a gente fica vendo as emboscadas. A gente desarma. É por isso que ele fica com raiva. Porque o diabo, ele vai agindo enquanto a gente não vê. A partir do momento que vê, aí ele fica com raiva porque viu o que ele está fazendo. Aí já viu aonde ele está querendo agir. Aí viu a tramolha dele. Aí aonde que ele levanta com mais fúria. Ramanagassuri me canta. Porque Deus tinha um projeto com Esther e rei. Então Deus, ele montou uma situação para poder Mordecai chegar até o rei, dar livramento para ele. Porque até então, quando ele tinha também um propósito de Deus, ele só não sabia como. Era uma pessoa frustrada que vivia em depressão, vivia só bebendo e não sabia porquê. Fazia festas em cima de festa. No começo do livro de Esther, a gente vai ver que ele está no banquete e a esposa dele, Vasti, também estava. E aí o eunuco chega para ele e fala: chama sua esposa para exibir a beleza dela entre nós. Aí quando ele manda chamar, ela fala: eu? A rainha? Vou estar no meio daqueles bêbados? Pondo as mulheres todas para desobedecer o marido. Então ali envergonhou o rei. E ele foi pedir conselho: e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu devo agir? Aí ele disse: olha, meu Senhor, você tem que colocar a mulher para correr. Porque senão daqui as mulheres nossas vão começar a fazer a mesma coisa. E nós não queremos mulheres desobedientes. Aleluia. Olha só que coisa mais linda. Deus permitiu até o próprio ímpio de falar. A obediência gera milagre. Aleluia. A obediência gera propósito. Verdade. A obediência gera a presença de Deus. Então ele disse: então vamos pôr para correr agora. Não, nós vamos preparar 10 mulheres virgens para poder o rei, para ver qual é que agrada. E aí quando começa a anunciar, Mordecai fala: olha, Esther, você te prepara. E a gente pode ver lá no Esther 2 que ele diz para ela bem assim: mas você não fala que você é uma judeia, que você faz parte de um povo de Deus. Você esconde a sua identidade. Você não vai se chamar mais Rabi, mas se você vai chamar de Esther. Você esconde até seu nome. Porque eu não sei qual é o propósito que Deus tem nisso. Mas algo Deus, ele vai fazer. E ela fez o quê? Obedeceu. É difícil, né? Tem hora que a gente tem que esconder debaixo da asa do Espírito Santo. Não é fugindo do chamado, não é se acovardando, não. É porque Deus tem um propósito nesse negócio. Deus, ele está preparando nós para uma coisa grande. Ele está preparando nós para uma coisa extraordinária. E a gente não entende no momento.
Aí aonde gera murmuração, a bênção está atrasada, eu não estou vendo nada. Ah, Senhor, eu vou cansar, eu vou desistir, eu vou retroceder. E a palavra de Deus fala sobre o que? Obediência. Aleluia. Quando tem obediência, quando você suporta na obediência, você vai contemplar um milagre. Aleluia, Deus. Porque os nossos próprios inimigos não é Satanás, somos nós. Quando a gente não se posiciona naquilo que Deus ele tem na nossa vida, mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo. Porque quando Deus ele prometeu para Abraão o milagre de ser pai, ele já logo tomou o que? Posse. Ele logo já toma o meu filho diante de mim. Por isso que Deus chamava ele de meu amigo. Porque ele viu o coração dele, a sinceridade, a fidelidade, a confiança que ele tinha. E glória a Deus. E assim que Deus ele quer hoje nessa tarde. Deus aqui está sarando corações feridos. Aleluia. Às vezes a gente pode até falar, pode até se derramar na presença do Senhor quando pega o microfone, porque naquele momento é o que a gente está querendo pra gente. Mas o coração está querendo algo mais. Deus hoje ele está entrando em causas impossíveis. Aleluia. Deus hoje está entrando em sonhos que foram engavetados, em projeto que vocês mesmos enterraram, que acha que Deus não vai fazer. Meu Deus. Hoje em dia está fácil agora se esconder através de uma depressão para dizer assim, não, eu quero ficar recuada. Não que eu estou falando que isso nós não passa, porque eu passei e eu passo direto. Só que eu não aceito, porque o projeto é parar o nosso ministério. O projeto do inimigo é usar isso como uma doença do século. É como se fosse assim, não, ela está com depressão, não vamos incomodar ela. Não vamos mexer com ela. Não vamos ter paciência. Mas não, a gente está aqui para levantar mulheres. As que falaram, todas têm cicatriz. Todas passaram por algo terríveis, mas suportou. Porque tem o quê? Uma promessa. Uma palavra de determinação. Uma palavra de ousadia sobre ela. Que Deus, ele vai fazer. Aleluia. E Deus quer que hoje aqui nós saímos daqui com aleluia. Glória a Deus. Convicta do nosso milagre. A gente vai sair daqui e dizer assim, o milagre chegou em casa. Aleluia. Igual quando Ana. Vamos dar um exemplo de Ana. Ana, quando ela teve que se posicionar para ela tomar posse da promessa dela, porque Ana não era estéril. Mas Ana, ela precisava do quê? De uma palavra edificada. Ela precisava de se posicionar. Aí ela disse, não, ninguém vai mais pagar preço por mim. Igual a irmã falou, pegar carga. Tem hora que a gente fica com tanta dor e não deixa Deus tratar. Não, vem cá, eu fico com dor, vem cá. Eu suporto a sua cruz. Mas não é assim. Tem hora que Deus ele quer que a gente deixa a pessoa andar. Deixa a pessoa ter experiência com Deus. Aleluia. Para contar. Para poder levantar outras vidas. Então, Ana, ela precisava dessa experiência com Deus. Quando ela foi no templo cedo, Deus permitiu o profeta fazer o quê? Dormir. Olha, é igual você ir para a igreja querendo falar com seus pastores, eles estão lá dormindo. Mas que coisa, né? Hora dessa, os pastores dormindo, sabendo que eu estou querendo desabafar. Mas ela não fez isso, não. Ela deixou ele dormir, foi orar. Aleluia. Ela foi buscar a presença de quem fez uma promessa. Glória a Deus. A palavra de Deus não fala que ela fez isso 1 mês, 2 meses, 1 ano, não. Foi um dia só. Ela se rasgou diante de quem podia fazer. Aleluia. Diante de quem podia resolver o problema dela. E aí quando foi no final do dia que Deus já cessou de escutar ela se derramar na presença dele, aí fez o que o profeta?
Acorda. Aí você imagina, o profeta dormindo, você orando, se rasgando a presença de Deus, ele ainda dizer bem assim: tu tá bêbado? É triste, né? É triste, é igual a palavra que a pastora falou. Nós estamos aqui para ajudar o nosso irmão. Mas tem palavra que é permitido por Senhor, não para nos matar, mas para ver onde é que a gente está alicerçado. Ou é no nosso emocional, ou é na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Então aquela mulher mesmo machucada, querendo ver o milagre dela, sendo perseguida pela Penina. Aí ela disse: mas meu Senhor, a sua serva está com quem? A alma marcada. Quebrou o homem todinho, não foi? Quebrou o homem, o orgulho do homem todinho. Eu acho que ele pensou: foi eu falar com vergonha. Ela estava orando, e eu ainda vou levantar e já pensar ela. Quem sou eu? Deus vai pesar a mão sobre mim. Se eu tivesse atento, eu via que ela estava orando. Aí ele disse: pô, vai, aleluia, que hoje o seu milagre chegou sobre a sua vida. Aquela mulher saiu saltando de alegria. Mas aí ela dormiu com o marido dela, já engravidou? Não. Ela pegou aquela palavra, não foi? Aleluia. Ela pegou a palavra e edificou Glória a sobre a Deus. vida dela. Porque ela fez uma promessa diante de Deus: o Senhor me dando um filho, eu pego e entrego para ti. E Deus queria um profeta. Por isso que ela é chamada mulher que gera profeta. Porque Deus tinha um propósito através do ventre daquela mulher, através da situação que aquela mulher estava passando. Então é assim que Deus ele faz quando ele quer fazer. Ele faz, ele nos surpreende. Aleluia. No sobrenatural. Aleluia. Ele surpreende com palavras fortes. Tem horas que é necessário a gente disputar. Para que dali, não, eu não vou deixar entrar no meu coração. Porque não foi essa promessa que Deus disse. Glória a Deus. Aleluia. Assim foi Esther. Ela tinha que se levantar. Porque quando o rei se agradou dela, porque Deus permitiu ele se agradar dela. Entre 10 mulheres, será que aquelas outras não eram bonitas? Será que aquelas outras não estavam com o mesmo óleo que ela estava? Não estava com o mesmo azeite? Não passou o mesmo processo? Mas o negócio era com quem? Com Esther. O propósito era com ela. Quando o propósito é com a gente não pode jogar para a pastora Paula, para a irmã Esther aqui. Não pode jogar para nenhuma. A gente tem que fazer aquilo que Deus ele nos confiou. Verdade. A gente não pode estar passando a bola da vez, ser covarde. Verdade. Entendendo, né, Esther? Aleluia. Esther é forte contigo. Você está entendendo? A gente não pode passar aquilo que Deus ele nos proporcionou. Porque o que ele tem que fazer não é para outro fazer. É verdade. Deus ele confiou. Ele está nos capacitando. É no deserto. Ele está nos moldando. É no deserto. Ele está nos punindo. É no deserto. Mas ele está fazendo presença. Ele não está só. Mas o Mardoqueu, ele fez, por ele obedecer à voz do Senhor, o diabo contaminar uma pessoa, o nome de Amor. Ele tinha um ódio imortal do povo de Deus. Aleluia. Ele tinha sede de matar o povo de Deus, ao ponto de chegar para o rei, elaborar uma situação de tipo assim: Senhor, cada um que o Senhor matar, nós vamos ganhar deles. Dá pra ver? Aí, Mas ela deu uma como a seguida. cabeça do rei estava tão cheia de coisas, Não tem nada, não. cheia de problema, ele não Vai estava salvar, não. pensando direito, concordou. Ainda pegou o anel dele real e deu para quem? Ela tá com o Uma YouTube. pessoa Chega errada. em casa. Agora você fala: Deus podia ter, Não é por não causa ter da. deixado. Tá Podia, escurecendo, entendeu? Uhum. mas foi o quê? Permitido. Porque para cumprir o propósito de Deus no meio daquele povo, tinha que autoconhecer. Deus ele nunca vai mostrar que ele está agindo, armando tenda. Ele faz é desarmar. Tem hora que a gente não entende o porquê que Deus ele bagunça. Aleluia. E ele faz um rebuliço para depois colocar tudo no lugar. Aleluia. Mas é porque a gente não olha como Deus ele olha. Porque
a partir do momento que a gente olhar, se a gente começar a orar e vigiar, a gente vê que Deus está confundindo os nossos adversários, não é isso? Ele está nos alicerçando. Ele está mostrando, eu estou com vocês. Porque mesmo tendo levante, Deus ele ainda era com Mardoqueu. Porque aquele povo todo se curvava e dizia que servia a Deus, mas estava sendo o quê? Fraco. Medo. Ah não, se eu não me curvar, o homem vai mandar me matar. Mas Mardoqueu não fazia isso porque ele tinha uma confiança em Deus. Ele tinha confiança naquilo que ele tem buscado, naquilo que ele tem falado, naquilo que tem gerado dentro dele, que é a presença do Senhor. Então o que ele faz? Ele deixa no saco, começa a se jejuar porque fez um decreto para matar o povo de Deus. E Esther dentro do palácio estava o quê? Despercebida. Não é assim que tem hora que a gente fica no meio da bênção? Se acomoda? Se acomoda. Não é não, tá bom, já casei, tenho meu marido, estou com meu nome escondido, estou aqui protegida. Mas Deus ele não quer que a gente se acomoda. Porque como eu falei, e vou falar, aqui é passageiro. A gente não está aqui para ficar. Aqui é passagem. Aleluia. Deus ele não quer que a gente se acomoda. Ele quer que a gente sempre movimenta. Porque se está calmo demais, é aí onde que a gente tem que começar a ficar leve. Não, Senhor, o que está acontecendo? Não, tem alguma coisa acontecendo de errado. Ou eu pequei, porque eu falo assim, porque eu sou desse jeito. Se eu vejo uma coisa muito quieta, aí eu começo, Senhor, eu pequei contra ti. Eu estou fazendo alguma coisa que não está te agradando? Me desperta aí, Pai. Limpa minhas vestes, porque eu quero alcançar o céu. E eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Eu não quero fazer a vontade da carne. Não quero fazer a vontade dos prazeres terrenos. Não quero fazer a vontade de ninguém aqui. Eu estou aqui para obedecer a ti. Então, assim, ela estava acomodada. E quem estava passando por luto? Mardoqueu. Mas ele tinha que entrar em contato com a Esther. Quando a Esther soube que ele estava nessa situação, que ele foi obrigado a falar com ela, o que foi que ela disse? Olha só o medo de Esther. Ela ficou com medo. É normal. Eu não sou contra quem tem medo, não. Mas só não pode deixar o medo paralisar. Não pode. Então ela teve medo quando ela disse, mas como? Se ele está no palácio onde só tem homem, bora falar nosso linguajar, para que possa entender? Só tem homem lá, não pode, é proibido entrar mulher. Se entrar, ele vai pegar o cetro dele e vai fazer o quê? Vai matar. Ela teve medo. Aí foi aonde o tio dela falou bem assim, mas para você é fácil, que você é a Esther. Você é o quê? A rainha. Mas e aí? Você vai permitir o povo da casa do seu pai morrer? Aí ela foi, imediatamente, ela tomou uma posição. Ela tomou uma atitude. E aquela atitude foi aonde que agradou o coração de Deus. Porque tem hora que a gente tem que dar um de louco, sabia? Mas é louco santo, lógico, né? Não pode ser aqueles loucos de querer sair matando todo mundo aí, não, porque, né? Não pode. Porque eles estão querendo matar, não. Agora nós vamos matar eles também, não. Não é assim que Deus trabalha. Aí Deus, ele quer trabalhar primeiro, como diz a irmã, no perdão. Quer trabalhar na simplicidade, porque a gente para destruir os nossos inimigos não precisa ter raiva. Não precisa ter ódio dele. A gente tem que ter só a presença de Deus. Aleluia. E as coisas Deus, ele vai encaixando. Aleluia. E foi assim que estava ali Deus, ele querendo fazer. Ele estava querendo curar, sarar um povo liberto, um povo para ser liberto. Ele estava querendo fazer algo sobrenatural. Um povo para parar de ter medo do homem, do decreto do homem. Então o que acontece? Todo mundo fez o quê? Jejuou. Quando ela pegou com 3 dias, ela trocou a veste dela. Escuro, né? Ela colocou tudo dela surreal. Mas sabe o que me chama a atenção na história de Esther? Quando Deus colocou no coração do rei Assuero para agradar de Esther, foi dentro da onde? De um quarto. Ela ali foi apresentada como rainha? Não. Ali todo mundo sabia que ela era a rainha? Não. Ali o povo respeitava ela por ter a metade do rei. Ele tinha uma cadeira, estava vazia. Mas precisava de quê? Da rainha. Ele precisava apresentar ela para os eunucos.
da nação e o marido dela. Que até então ele não sabia o que estava acontecendo, até mesmo usando o nome do rei real. Então, quando no começo da história da Esther, você sabe que Mardoqueu salvou o rei de uma tramóia. E naquele tempo, eles escreviam os benfeitorios no livro. E eles presenteavam quem eles fizeram isso para o rei. Só que o rei esqueceu de fazer isso para Mardoqueu. Deixa eu com ele, Mas também foi permitido por Deus. Tem hora que a gente faz as ainda vou coisas buscar pelas Carol pessoas e elas não lá dá no nem um Goiânia. picado, né? Desse jeito. Vira Os as meninos. costas. Ou tem vezes que até bloqueia a gente, que já fez isso muito comigo. Mas quem plantou fui eu. Então quem vai lembrar do meu nome é Deus. Aleluia. Quem vai lembrar do meu posicionamento é Deus. Tem hora que quer ficar ferido pelas coisas que Deus usa vocês para fazer e a pessoa não sabe ser grata. Ah não, eu fiquei tão chateada com a irmã e o diabo vai pegar e age a ver o que é uma gente brecha. Porque ele trabalha no sentimento. E olha que a gente tem que ser fria. Porque quando Deus ele me preparou no deserto lá no Pará, eu era muito emotiva. Ai, eu doía demais. Meu Deus do céu. Era uma manteiga derretida. Eu não dava nem conta de mim ser daquele jeito. E aí as pessoas me feriam, me machucavam. Eram umas pessoas grossas. E eu dizia, meu Deus, eu não estou fazendo nada de ruim. E a pessoa me trata desse jeito. Aí Deus vai e pega atrás um pastor desse tamanhozinho. Porque ele não tinha tamanho de gente, tinha de unção. Chegou na igreja, botou o dedo na minha cara e disse assim, é o teu chamado. Aleluia. A partir do momento que você começar a olhar como Deus olha e amar como Deus olha, essa situação vai mudar. Aleluia. Aí eu fiquei sem entender, né, gente? Lógico que eu fiquei sem entender. Como é que é esse negócio? Como é que existe? Porque pra mim, do jeito que eu tava, era o jeito que eu tava amando. Era o jeito que eu tava proporcionando. Então eu não entendi. Aí foi aonde que Deus foi trabalhando no meu coração. É aonde que eu comecei a olhar para a situação e não deixar aquilo entrar no meu coração. E aí aonde que Deus ele foi me dando o que era licença. Tem vezes que eu olho, pessoas pegam, falam coisa para mim, dói naquele momento, mas aquilo para mim já não faz mais efeito, não surge mais efeito. Porque essa brecha não tem mais efeito. Ele é um derrotado na minha vida. Então é assim que Deus ele trabalha no nosso coração. E ele precisava agir naquele momento. Ele tinha que olhar como Deus olha. E tinha que agir como Deus agiu. E a Estela tinha que tirar o que dela? O medo. Para poder ela encarar a promessa. Porque ela estava ali. Deus ele tinha algo com ela. Então quando o rei chegou, viu ela daquele jeito, o que foi que ele fez? Ele levantou o cetro. Mas o que foi que ela fez com a autoridade que Deus deu para ela quando ela desceu 3 dias? Quando ela buscou a presença do Senhor, quando ela confiou no Deus que ela servia, ela triscou. Quando triscou naquele centro ali, aí amoleceu o coração do homem. Quebrou o homem todinho. A mulher ela tem que ter sabedoria para poder destruturar o homem. Ele ela não. Aleluia. Aí o que foi que ele fez? Ele disse bem assim, o que a minha rainha quer? Pede a metade do reino que eu te dou. Mas aquilo foi perante quem? Todo mundo. E ele repetiu, foi 2 vezes. Aleluia. 2 vezes ele repetiu. E aí ela disse assim, se convém ao meu Senhor a unidade da mulher. Né? Mas lá no coração eu imagino que ela estava se tremendo, né? Imagino poder demonstrar que a gente tem a autoridade de Deus. E aí ela disse, convém ao meu Senhor, eu vou fazer um banquete e quero lhe chamar você em aleluia. Aleluia. Aí aonde entra você pegar, você fazer o banquete para o seu inimigo. Enquanto ele ali fez um decreto de matar o povo de Deus. Mas aí enquanto isso Deus estava trabalhando. Mardoqueu ele estava na porta do palácio com pano de saco e clamando Deus vivo, aonde Deus ia fazer o quê? Glória a Deus. Mas aí o rei vai pega, volta para casa, né, feliz de ter visto a amada, que fazia tempo que não via. No mesmo palácio, tem mais. Não é assim que tem hora que acontece? A gente está com o marido da gente, está brincado, vê o marido, mas ele não... E Deus não quer
isso, tem que ter o quê? Sabedoria. Então aquilo dali foi um decreto, até mesmo para mudar o pensamento de muitas mulheres daquele palácio. Aí ele voltou feliz. Quando ele voltou feliz, o que é que ele imagina? Ele dorme. Aí ele vai pegar e sonha que ele fez algo. Uma pessoa livrou ele da morte, mas ele não fez nada. Mas enquanto isso, o inimigo dele estava o quê? Tramando. Com ódio. Porque saiu do palácio feliz porque a rainha Esther tinha chamado ele para o banquete. Aí quando ele passa, quem é que está lá na porta? Com um saco de estopa, humilhado para ele, os olhos dele achando que estava humilhado. Mas a função do inimigo não é só humilhar, é destruir. Para ele estando ali, era pouco. Ele queria destruir Mardoqueu. Aí ele chega para a mulher dele e vai contar, não, pois você agora vai fazer uma forca. Mas enquanto isso, o rei já está ali, arquitetando algo para poder fazer para aquele homem que ele não fez nada. E o livro não foi escrito. E aí quando Amã chega para o rei Assuero para fuxicar, porque ainda de tudo, além de ser muito, era fofoqueiro. Fuxicar de Mardoqueu, ele chega calando o inimigo. Porque a nossa humilhação diante de Deus, mesmo que a gente está achando que tudo acabou, é aonde que é o começo de uma nova história. Aleluia! Porque ele estava ali, o Amã estava achando que estava destruindo ele. Mas ele estava ali se humilhando para Deus. Porque é onde a palavra entra, que quando a gente se humilha para Deus ele se levanta para nos exaltar. Aleluia! Então, agora você imagina, ele chegar para o rei, vai para fofocar e ele, calma aí, se eu pegasse dessa oportunidade para poder honrar alguém, o que é que você me sugere? Olha só, perguntando para o inimigo. Aí é onde a gente vai lá em Números, né? Que Deus ele manda Baraque e Balaão abençoar o povo de Deus. Porque quando a gente está na prova, Deus ele põe nossos inimigos como nossos funcionários. Só que tem hora que a gente acha que nossos inimigos estão sendo ali fazendo a função para nos destruir. Se a gente olhar dessa forma, a gente que destrói ele. E aí o que acontece? Ele, vamos lá, ele se exaltou achando que era quem? Ele. Não, você pega as suas vestes, porque invejoso quer o que é dele. Porque é o melhor. Porque eu não quero nada de ninguém, eu quero o que é meu. Não, você pega as suas vestes reais, aí pega o seu cavalo que o Senhor anda e passeia num palácio com o que é seu. Aí ele falou, beleza, então você vai pegar a minha veste, vai pegar meu cavalo e vai lá naquele homem, lá na porta, vai vestir ele e vai pôr ele no cavalo e desfilar ele no palácio. Aquilo dali pelo reino espiritual, para quem é vaso, vê que é Deus começando a colocar no lugar o propósito que Deus tinha na vida de Mardoqueu. Ele vai dar uma veste real, vai colocar no cavalo e vai colocar para tomar de conta de um palácio. Eu fico imaginando como é que aquele homem ficou com raiva. Pegar o inimigo dele e tá passeando ali. Mas uma coisa que eu me admiro em Mardoqueu é a humildade. Aleluia! Ele se vangloriou com isso? Não. Ele pegou e disse, agora você não vai tirar a veste não, porque agora eu estou vestido aqui, meu rei me respeita. Não. Ele ainda continuou humilde. Tirou as vestes, desceu do cavalo, pegou o saquinho dele e continuou no mesmo, porque o propósito de Deus ainda não tinha terminado. Deus ali só estava começando a mostrar para o inferno que quem manda é Deus. Aleluia! Ele revoga decreto. Aleluia! Só Ele é Deus que pode fazer isso. Ele achando que estava humilhando o povo de Deus, ele estava sendo, era humilhado. Aí tudo bem. E aí o servo do Senhor está lá fazendo o quê? Orando, se humilhando, buscando, crendo que Deus ia fazer algo. Ele ali estava confiante. Aí a Esther vai, pega, faz o banquete. O rei ali se sacia.
Mas Mardoqueu, que se enche da vez, achando que conquistou a rainha Esther, achou que ia manipular ela da forma que manipulou o marido, porque mulher sábia edifica a casa, a tola com as suas próprias mãos derruba. A mulher, ela é o pescoço, ela não é a cabeça, mas ela é o pescoço, ela que domina a cabeça, porque se você tirar a cabeça boa aqui, ela não presta. Tem que ter um pescoço. Então ali ela estava sendo o quê? Sábia. Ela estava sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus. Aí o rei torna a falar: o que é que a minha rainha quer? Eu te dou até a metade. Ele tornou a falar diante do inimigo dela. Aí ela disse: pois bem, eu tenho algo para dizer para você. Nós temos um inimigo que fez um decreto para poder matar o meu povo judio, o meu povo que serve Deus vivo, um povo que é temente a Deus, mas teve uma pessoa que se levantou contra ele de morte. Aí o rei se levantou e disse: quem é esse? Porque ele não casou só com a Esther, ele casou com o povo. Ele tinha uma responsabilidade e ele não estava naquele momento se posicionando como rei. Aí quando falou que era Daniel, ele se desesperou. Ele se desesperou. Vamos fazer alguma coisa. Não é se lamentando. Não é pegando aquela oração e sendo repetitiva toda a vida, não. Não é deixando de orar. Não, eu vou deixar de orar porque eu estou orando demais. Deus, ele não está me respondendo. Não é assim. É com sabedoria. A gente ganha o céu é com sabedoria. É com esforço, mas é com sabedoria. E quando a gente age com sabedoria, Deus, ele se inclina para a gente. Porque ele viu sinceridade. Ele viu um comportamento diferente. Ele viu que uma obediência. Então aquilo dali foi aonde que o céu agora inclinou. Agora eu vou fazer. Porque o cabeça, hoje eu vou fazer a diferença. Aí o que acontece? E quem é? Por que ele fez isso? Aí chama os eunucos e ainda fala: ei, e ele ainda é contra aquele que salvou a tua vida. Mardoqueu. E ele ainda fez uma forca para enforcar ele. Aí ele diz: pois hoje, minha rainha, eu entrego a casa de Naamã em suas mãos. E eu entrego a família dele toda. Então você faz comigo o que você quer. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. E aí o que acontece? Aí ela vai, pega e manda então Naamã ser enforcado na forca que ele queria que o tio dela fosse. E agora, o que a gente vai fazer? Porque no livro é uma ordem. Quando é selado pelo anel do rei, tem que ser feito. Aleluia. E agora, o que a gente vai fazer? Minha rainha me deu uma ideia. Abra a tua boca aí pra mim, porque eu não sei o que fazer. E eu não quero que você seja morta. Aí ela diz: chama meu tio, que ele saberá isso que fazer. Lembra quando vestiu eles com a veste real? Ali Deus, ele já estava falando que ele ia ser vestido com as vestes. Aleluia. Mas dele não era veste de rei. Era dele, porque quando Deus, ele prepara uma cadeira para nós, é veste nossa, é o nosso tamanho. A cadeira é proporcional para a gente. Não é pegando nada de ninguém. E ninguém vai sentar e nem ter aquilo que é nosso. Glória a Deus. Aí o que é que vai acontecer? Aí ele deu uma ideia: pronto, vamos fazer assim? Como foi dado o decreto e não pode ser revogado, vamos dar autoridade para o nosso povo lutar por ele mesmo. Nunca vi um povo tão feliz por ter arma, por lutar pela sua própria vida. Porque antes ele não tinha voz. Antes ele não tinha autoridade. Eles tinham que se curvar para o homem por medo. Mas naquele momento foi feito um decreto dando autoridade para eles se defender. Glória a E Deus. eles ficaram felizes. Deus hoje está dando arma para você se defender. Aleluia. Deus está mudando o cenário. Deus, ele está falando para você: eu também quero ver você lutando por aquilo que eu te prometi. Aleluia. Por aquilo que eu entreguei sobre as suas mãos. Aleluia. Deus, toma posse porque é seu. Aleluia. O inimigo pode fazer o decreto que for. Ele pode levantar da forma que se quiser. Aleluia.
A última palavra vem do Senhor. E hoje Deus está falando assim, a palavra está vindo do trono dele. Porque a última palavra vem dele, ele ainda não deu a última palavra. Então aquele povo ganharam a guerra. Uns partiu para a glória, porque na nossa caminhada é isso. Deus escolhe uns e deixa outros para contar o testemunho. Mas ali Deus deu vitória para aquele povo. Aleluia. Deus ali honrou a fé daquele povo, porque Deus tinha um propósito. Como eu falei, no livro de Esther não é mencionado o nome de Deus, mas no livro de Esther, se você olhar, você sente a presença de Deus. Você vê Deus de todo momento ali, porque tudo para eles é Deus. Eu vou fazer para Deus, se Deus não tiver, eu não vou fazer. E uma coisa que me admira de Esther é que ela foi obediente. Ela não foi uma pessoa que murmurou, que se levantou contra o tio dela, que saiu ali fuxicando, não. Ela foi obediente o tempo todo. Aleluia. E a obediência dela, por mais que ela viu o decreto de morte, ela teve o quê? A vitória. Aleluia. Então hoje Deus está entregando vitória sobre a tua vida. Coloca sobre os nossos pés. Porque Deus Legal, deixa eu continuar. A Managaçu canta, xeremenegueçu derrama. A Managaçu que anda, xeremenegueçu decanta. Aleluia! Que me anda, xeremenegueçu derrama. Ramanagaçu decanta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ah, Ramanagaçu e me anda, xeremenegueçu derrama. Ramanda